Olá, povo de Deus. Hoje é domingo, domingo do Senhor. Tenho chegado há poucos minutos da igreja, onde na manhã deste dia a celebração do culto também teve a celebração da Santa Ceia do Senhor. Momento de comunhão da igreja, sempre na primeira semana do mês, não é? Primeiro domingo, dia de Santa Ceia do Senhor. Hoje é dia 6 do mês de junho do ano 2021. Eu sou o pastor Vandélcio, pastor da Igreja Cristã Nova Vida, em Belém, no centro da cidade. Pastor que tem compartilhado com você a palavra de Deus por meio dos devocionais diários e também tem postado na página do YouTube. Toda terça-feira acontece a nossa transmissão online do culto ao vivo, transmitido pelo canal do YouTube, sempre de 19h30 às 20h30. A nossa página ICNV Belém, Centro, no YouTube. Acontece às terças-feiras a transmissão do nosso culto online. Muito em breve teremos um endereço em Belém, no centro, teremos um número para indicar a você, um local para presencialmente nos reunirmos como Igreja do Senhor Jesus para louvar e bendizer o seu nome. Continue orando por nós neste propósito, indique as nossas páginas no YouTube, no Instagram, especialmente a pessoas que você conheça da cidade de Belém, para que elas repliquem essa informação para outras pessoas de Belém e que possam ficar nos acompanhando, os nossos devocionais diários, quem sabe participar conosco dos cultos de terça-feira à noite, às 19h30, e quem sabe quando dermos início ao trabalho presencial, podermos contar com a presença de um número precioso de pessoas da cidade de Belém, de uma igreja que está chegando, né? Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro. Há uma outra Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no bairro do Marco. Tem como pastor o meu amigo, pastor Raidson Alencar, que já vem realizando os trabalhos desde novembro do ano passado. Ele realiza os trabalhos no Hotel Estada Hangar, sempre agora aos domingos, às 10 da manhã. Agora ele está lá com a igreja, celebrando o culto, num salão locado ali naquele hotel. Então, se você desejar conhecer esse trabalho do meu amigo, pastor Raidson Alencar, Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no bairro do Marco, vá até ali o Hotel Estada Hangar. A partir das 10 da manhã do domingo, se informe na portaria e você será direcionado ao local de cultos e ali, junto com o pastor Raidson, sua família, os irmãos que ali se reúnem, poder louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu, pastor Vandélcio, com este projeto da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, lá no centro, ali, bairro Batista Campos, Jurunas, ali naquela região nós vamos nos estabelecer em breve. Teremos outra frente de trabalho da Igreja Cristã Nova Vida em Belém. Belém tem espaço para receber a Igreja Cristã Nova Vida, uma população que beira 1.800.000 habitantes, e nós chegamos lá para nos unir à Igreja Assembleia de Deus, à Igreja Presbiteriana, à Igreja Batista, Congregacional, Universal, Metodista, e por aí vai os segmentos cristãos evangélicos. A nova, chega aí como novidade a Igreja Cristã de Nova Vida, que tem como fundador o bispo Roberto Macalister como seu fundador. Vamos então, após esses anúncios prolongados, vamos à leitura da Palavra de Deus. Estamos fazendo as leituras na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Estamos no capítulo 3, ontem lemos a primeira porção que a Bíblia de Jerusalém condensou, com o título, para os primeiros 5 versículos, o envio de Timóteo a Tessalônica. Paulo enviou Timóteo a Tessalônica com o fim de a fortificar os irmãos, exortar os irmãos ali que estavam passando tribulações,
e também trazer notícias de como estava a fé dos irmãos tessalonicenses. A partir do versículo 6 até o versículo 13, que tem como título Ação de Graças pelas Notícias Recebidas, só pelo título a gente já sabe que as notícias que Timóteo trouxe, vamos ler agora, elas foram boas notícias concernentes à fé dos crentes de Tessalônica em resposta ao envio de Timóteo e para acalmar o coração do apóstolo Paulo. Vamos ler o que diz o texto. Agora, porém, Timóteo voltou para perto de nós, da visita que vos fez, trazendo-nos boas notícias a respeito da vossa fé e caridade, afirmando que guardais sempre afetuosa lembrança nossa e que desejais ver-nos, assim como nós também a vós. Meus irmãos, a vossa fé nos consolou em meio a muita angústia e tribulação. Agora estamos reanimados, porque estais firmes no Senhor. Como poderíamos agradecer a Deus por vós, pela alegria que nos destes diante de nosso Deus? Noite e dia rogamos com instância poder rever-vos, a fim de completarmos o que ainda falta à vossa fé. Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus aplanem o nosso caminho até vós. A vós, porém, o Senhor faça crescer e ser ricos em amor mútuo e para com todos os homens, a exemplo do amor que nós vos temos. Queria Ele confirmar vossos corações, melhor dizendo, retomando o versículo 13, o último versículo. Queira Ele confirmar vossos corações numa santidade irrepreensível, aos olhos de Deus nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Glória a Deus. Então aqui, esse título, Ação de Graças pelas Notícias Recebidas. Ação de Graças quer dizer agradecimento, coração agradecido. Não é? E Paulo está assim pelas notícias que recebeu de Timóteo. Ele começa: Timóteo voltou para perto de nós, da visita que vos fez, trazendo-nos boas notícias a respeito da vossa fé e caridade. E amor, né? Caridade também, em outras traduções, quer dizer amor. Ele prossegue dizendo, afirmando que guardais sempre afetuosa lembrança nossa, ou seja, a igreja disse para Timóteo, Timóteo, não esquecemos de Paulo, de Silvano, que bom que você está conosco. Né? Foram as palavras dos tessalonicenses, dos irmãos, a alegria de receber Timóteo enviado por Paulo e da alegria de poder dar um bom relatório a Timóteo para levar para consolo do coração do apóstolo Paulo. Né? Ele prossegue, diz assim, meus irmãos, a vossa fé nos consolou. Olha, que relacionamento santo, né? Que relacionamento maravilhoso de Paulo, aquele que estabeleceu a igreja em Tessalônica, que viu chegar as primeiras vidas preciosas para Jesus, se rendendo aos pés do Senhor Jesus por intermédio da mensagem do Evangelho, e ele é consolado ao saber que aqueles irmãos, mesmo em meio às tribulações, continuavam firmes no Senhor e fazendo práticas de amor, de caridade, né? Amor mútuo e para com outros, socorrendo aqueles que estavam em necessidade. Ele prossegue
dizendo assim: meus irmãos, a vossa fé nos consolou em meio a muita angústia e tribulação. Temos que nos lembrar que também Paulo e Silvano, também os apóstolos estavam sofrendo perseguição. A igreja crescia, se espalhava por toda aquela região, mas havia muitos descontentes. Satanás levantava muitas pessoas para fazer oposição, para fazer a perseguição à igreja do Senhor Jesus. Ele prossegue: como poderíamos agradecer a Deus por vós, pela alegria que nos destes diante de nosso Deus? Né? Como é que eu posso agradecer ao Senhor por essas boas notícias, pela constância na fé de todos vocês, por este consolo que chega ao meu coração em saber que os irmãos estão firmes, determinados com o Senhor Jesus? É uma pergunta que ele faz a ele mesmo: como eu posso agradecer diante de Deus por essas notícias? Mas aí ele diz: noite e dia rogamos com instância poder rever-vos, a fim de completarmos o que ainda falta à vossa fé. Paulo, ele sentia que ainda faltava a mais ensinos, mais pregação, mais exortações, e por isso ele rogava dia e noite com instância, né? com insistência diante de Deus, para que ele recebesse então a oportunidade de ir rever os irmãos em Tessalônica. Prosseguindo, ele diz: Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus aplanem o nosso caminho até vós, ou seja, que Deus abra os caminhos, que ele envie o seu anjo para que este Satanás bata em retirada e a gente possa prosseguir no nosso desejo de ir rever a igreja perseverante de Tessalônica, né? Que Deus aplane o nosso caminho. Ele diz assim: queira ele, o Senhor Deus, né? Queira ele confirmar vossos corações numa santidade irrepreensível. Santidade é abandonar o pecado. Santidade é temer a Deus. Santidade é buscar fazer aquilo que Deus espera que você faça por meio do regramento, que é a sua palavra. É na palavra de Deus que nós aprendemos a ser santos e andar em santidade diante de Deus e deste mundo. E Paulo pede para que a santidade deles seja irrepreensível, que não haja ninguém que os aponte o dedo, que tenha por eles descrédito pelo testemunho, mas pelo contrário, que digam: lá vai um crente de Tessalônica, aquele ali está firme na igreja, aquele ali honra os seus contratos, aquela irmã ali, ela fala palavras abençoadoras, e por aí em diante, né? É uma santidade irrepreensível que Paulo desejava e orava a Deus para que eles tivessem. E ele prossegue para o encerramento do capítulo 3, dizendo: aos olhos de Deus, nosso Pai, ele completando, o que ele começou no início do versículo 13: queira ele confirmar vossos corações numa santidade irrepreensível aos olhos de Deus, nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Aqui ele já aponta para que aqueles irmãos fiquem firmes em santidade, em amor à obra do Senhor, fiéis a Ele, e estarem prontos para a vinda do Senhor Jesus com os seus santos, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Isso nós vamos falar mais detalhadamente nas nossas reflexões, nos capítulos mais à frente aqui desta carta. Por ora, fica essa reflexão. Paulo agradece pelas boas notícias recebidas, trazidas por Timóteo, que fora enviado à igreja de Tessalônica para fortificar
exortar e trazer informações de como andava aquela igreja do Senhor Jesus. E Paulo ficou consolado, alegre, e renovou as suas orações a Deus para que Deus abrisse os caminhos para ele ir visitar os irmãos. Esta palavra para este domingo, para este nosso devocional. Continue nos acompanhando, continue compartilhando. Retornamos ao Instagram, né? Estamos ainda na página do YouTube, postando lá os devocionais, mas voltamos a postar também na nossa página no Instagram, que temos uma boa assistência. E agradeço você que abre, que assiste ao vídeo, que tem nos acompanhado, que tem dado o seu like, que tem, né, comentado os nossos devocionais. Muito me alegra receber esse retorno seu e da sua família, pois assim eu entendo que está sendo bênção para a sua vida. Com esta palavra, eu desejo um bom domingo. Se você puder, ao cair da tarde, vá a uma igreja próximo da sua casa para louvar e bendizer ao Senhor Jesus. Com esta palavra eu te abençoo e abençoo em nome de Jesus a você e a sua família. Amém.